E aí, investidores, hoje a gente vai falar do BCFF11, que está caindo muito e tem preocupado muita gente. Se esse conteúdo te ajudar, se inscreva no nosso canal e curta o vídeo, assim o YouTube entende que é um conteúdo interessante e divulga para mais pessoas. Pessoal, estou aqui com o relatório gerencial do BCFF11 também e a gente vai entender o que está acontecendo, se tem alguma novidade que está fazendo com que o fundo se desvalorize. Estou aqui com a cotação do fundo imobiliário também e no final a gente vai calcular o preço teto do BCFF11. Primeira coisa, né? Cotação. O fundo tem uma cotação, um histórico de cotação bem longo, desde 2010, onde ele começou aí na casa dos R$100, 105, depois subiu aí até na casa dos R$150, depois teve várias quedas, teve algumas altas também e depois caiu de novo até o atual momento. Então, pessoal, queda faz parte, né, do fundo. Eu acho que todo ativo de renda variável tem as suas quedas, tem os seus momentos de alta. É importante a gente entender se está acontecendo alguma coisa para a gente não ter nenhuma surpresa ao investir no fundo. Então, BCFF11, fundo de fundos, investe em outros fundos imobiliários, teve o início das suas atividades lá em janeiro de 2010, é administrado e gerido pelo BTG Pactual, excelente administração e gestão, tem uma taxa de gestão de 1,10% sobre o patrimônio líquido e uma taxa de administração de 0,15% sobre o patrimônio líquido. Pessoal, particularmente eu acho taxas um pouco altas, né, por ser um fundo imobiliário que investe em outras cotas de fundos imobiliários, mas isso é uma questão pessoal, você tem que fazer a sua escolha. Vamos entender aqui algumas coisas, né, alguns destaques financeiros para a gente poder entender se tá tudo bem com o fundo, está acontecendo alguma coisa, como que tá? Primeira coisa, valor de mercado. O valor de mercado, pessoal, é com base no preço atual da cota. Então ele vem perdendo valor de mercado, 1 bilhão e 600 milhões mais ou menos, só que o valor patrimonial do fundo está em quase 2 bilhões de reais. Dividend yield anualizado, pessoal, 9,8%, então quase 10%. Então, assim, é um fundo que está na média ali, pagando dividendos na média, tudo ok aí com base nos outros fundos imobiliários. Base de cotistas, quase 300 mil, então bastante cotistas, né? Está entre os 3 fundos imobiliários com o maior número de cotistas da nossa Bolsa de Valores. Investe atualmente em 56 fundos imobiliários e tem 11 CRIs, né? Ele aloca diretamente em CRIs também. E tem um portfólio alocado aí de 94%. Eu vou passar aqui por alguns pontos, tá, pessoal? Lembrando que esse aqui não é um vídeo de análise do fundo, é só para a gente poder entender se está acontecendo alguma coisa de ruim com o fundo com base nessas quedas. Então, assim, vou pular muita coisa. Caso você queira, baixe o relatório para você poder entender. Lembrando também que no primeiro link da descrição vai ter um relatório da Nord, a nossa parceira aqui do canal também. Você deve baixar, tá muito legal, pessoal, e fala sobre fundos imobiliários para você poder entender tudo sobre o cenário que está acontecendo. Vamos falar aqui um pouquinho de inflação. O IPCA apresentou no mês de maio o menor valor desde abril de 2021. Então aqui, pessoal, a gente pode ver a projeção da inflação. Ela está com uma tendência de queda aí para os próximos meses até 2023, né, dezembro de 2023. Isso é bom, pessoal, não só para quem investe no fundo, mas para todos nós brasileiros. A inflação, de modo geral, ela é horrível, então ela atrapalha muito a nossa vida. Isso é interessante também para o fundo, porque ele tem contratos atrelados à inflação que já estão atrelados aí no futuro, e se a inflação cair, o fundo tem um spread no ganho desses contratos. Então é interessante ver que a projeção para a inflação ela está com uma tendência de queda. Pessoal, outro ponto importantíssimo também em relação à alocação do portfólio do fundo e o FFO, que a gente vai entender daqui a pouco. O fundo então está com uma alocação aí de 28%, CDI mais 4% e IPCA 7,5% de 64% do portfólio. O que isso significa, pessoal? Somente para efeito de comparação aí com o Tesouro Direto, claro que são títulos diferentes, são riscos diferentes, mas o nosso título mais longo que a gente tem no Tesouro Direto é o IPCA 2055, que está pagando o IPCA mais 6%. E o BCFF11 tem o IPCA mais 7,5%. Então está acima do Tesouro, claro, mais uma vez, são riscos diferentes, são títulos diferentes, mas só para efeito de comparação. CDI também, que é praticamente a taxa Selic mais 4%, aqui está pagando Selic mais 1,5% no máximo, então para efeito de comparação já serve,
para a gente poder entender que o fundo está com um portfólio de alocação bem interessante. Outra coisa, pessoal, FFO, fluxo de caixa operacional do fundo, de forma resumida, tá? O quanto o fundo tem aí para custear as suas operações. A gente pode ver, pessoal, temos apresentado nos relatórios do BCFF11 como o FFO, seu resultado recorrente, aumentou de representatividade dentro da distribuição mensal do fundo. Esse aumento é resultado da melhora do patamar de distribuição dos fundos que ele investe e das movimentações realizadas no portfólio. Ou seja, os fundos que o BCFF11 investe têm pagado mais, além das operações que o fundo realizou, então ele aumentou o seu fluxo de caixa operacional e isso é muito interessante. A gente pode ver nesse gráfico aqui, aumento do FFO, ganho recorrente por cota, e ele está acima do atual patamar de distribuição. Isso é muito interessante também. E aqui em relação à estratégia do fundo, ele está atualmente com 53% do seu patrimônio alocado em fundos de CRIs ou em CRIs diretamente. 24% em lajes corporativas, 10% contratos atípicos, 6% shoppings, 1% outros e 6% de caixa. Pessoal, é interessante a gente poder ver isso aqui, Até tem uma brincadeira que o BCFF11 deixou de ser um fundo de fundos para ser um fundo de CRIs, porque ele está com boa parte aí do seu patrimônio alocado em CRIs ou fundos de CRIs, só que, claro, é uma brincadeira, ele é um fundo de fundos. Mas, pessoal, isso é interessante, ver esse tipo de alocação que o gestor está fazendo, porque em momentos como que a gente está vivendo, que a Selic está alta, a inflação está alta, os fundos de CRIs ou CRIs diretamente, eles têm um melhor desempenho em momentos como esse, que a inflação está alta, justamente porque a maioria deles é atrelada à inflação ou é atrelada também à taxa Selic. Então é interessante ver essa mudança de alocação do fundo para fundos que investem em CRIs ou CRIs diretamente. Claro, que o fundo tem um percentual aí, praticamente um quarto, em lajes corporativas. É interessante, manter esse percentual, porque justamente um dia isso vai virar a inflação, como a gente viu, ela tem uma projeção de queda. Então, normalmente os fundos de fundos vão mudando essas estratégias justamente para proteger o patrimônio do fundo e rentabilizar. Outra coisa importante também, pessoal, é a composição do rendimento. Ver se aconteceu alguma coisa que aumentou a despesa do fundo ou que aumentou a receita também, porque se o BCFF11 está caindo é porque está acontecendo alguma coisa. Em maio de 2022, o BCFF11 distribuiu aos seus cotistas 54 centavos por cota, em linha com o mês anterior. A gente pode ver então aqui abaixo, em rendimentos, 50 centavos, 54, depois manteve os 54 centavos. Pessoal, aqui eu não vou dar uma lida completa, vou só pegar alguns pontos importantes, falar que o fundo ele faz trading também com os ativos aí do portfólio, então muitas vezes para quem não tem conhecimento aí é interessante investir num fundo de fundos, justamente porque o gestor ele faz trading aí com o portfólio e procura rentabilizar esse portfólio, rentabilizar esse patrimônio do fundo. Mas aqui no caso, o trading que foi realizado com o BCFF11 nesse mês foi de apenas 1 centavo por cota, então praticamente não alterou em nada. A gente tem que entender que muitas vezes o fundo faz trading, e isso é bom, e muitas vezes não vira em nada, então não rentabiliza em nada o patrimônio, faz parte, é normal. Destacamos ainda o maior resultado dos investidores, dos investimentos em ativos de caixa / alta liquidez, como a gente viu, ele tem um percentual em caixa, que em maio fechou em 0,4 centavos por cota. Então, teve esse aumento aqui de 4 centavos por cota. Interessante também, isso é normal. Caixa é sempre uma coisa que o fundo tem, mesmo que seja pouquinho, ele procura manter o percentual em caixa para eventuais despesas, alguma coisa assim que o fundo precise cobrir. Pessoal, e aqui na parte de rendimentos ainda, a gente pode ver que no mês de abril teve aí 51 centavos por cota para a reserva de contingência, atrelados aí à reserva de contingência. Então a gente precisa entender que o fundo também está preocupado com essa parte, ele deixa uma parte em reserva de contingência para eventuais problemas. E aqui, pessoal, no portfólio do fundo, a gente tem a resposta aí para as nossas perguntas, o que está acontecendo com o fundo, por que o fundo está caindo muitas vezes.
Primeira coisa, né? Fundos de fundos. Eu particularmente não gosto muito de fundos de fundos, já falei isso aqui. Claro que não é que eu não vou investir um dia, mas não gosto muito justamente porque você tem que pagar 2 vezes as taxas de administração, de gestão, de performance, se tiver. Então, por exemplo, aqui vamos pegar, por exemplo, aqui o IRDM11, que é um fundo que muita gente conhece. O IRDM11, ele tem aí as suas taxas de administração, de gestão, de performance. O que acontece? O BCFF11, quando investe no IRDM11, ele tem que pagar essas taxas para o IRDM11. E você, quando investe no BCFF11, tem que pagar a taxa para o BCFF11. Então você basicamente paga 2 vezes a taxa. O BCFF11 paga para os fundos que ele investe e você paga para o BCFF11. Mas, pessoal, mais uma vez, não quer dizer que investir em fundos de fundos é errado, não significa nada disso, tá certo? Muitas vezes também, quando o BCFF11 ou qualquer outro fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários está descontado, é interessante sim você comprar para ter um ganho de capital aí nas cotas. Então esses aqui são os top 20 investimentos da carteira do BCFF11. Tem vários fundos aqui que eu já comentei que a gente não consegue, como investidor em geral, investir, como por exemplo o Canip. Para você poder investir no Canip, você precisa ser um investidor qualificado ou um investidor profissional. Então você investindo no BCFF11, você tem esse benefício também. Pessoal, vamos falar aqui um pouquinho da cotação, né? A cotação eu já mostrei para vocês, ela está em queda, então não é novidade, ela está caindo bastante. Volume de negociação também tende a ser reduzido, porque muita gente, né, ao invés de comprar, deixa de comprar, vai esperando cada vez mais para ver se o fundo se estabiliza, se o fundo para de cair. E quem quer vender também muitas vezes não vende porque quer ir fazendo preço médio, então vai comprando ali um pouquinho cada mês e é por isso que o volume das negociações também cai. Parte de rentabilidade, pessoal, né? Como o fundo está caindo bastante, então assim, a não ser nos últimos 3 meses que foi positivo em 7,1%, nos demais períodos aí foi tudo negativo em comparação com os outros indicadores, IFIX, CDI, né, que é praticamente a taxa Selic, e com o Ibovespa também. E aqui por último, para a gente poder falar demonstrações dos resultados, pessoal, aqui não tem muito o que falar em relação às receitas que o fundo teve, exceto aí no mês de abril, que foi de 24 milhões, por conta aí de um ganho em CRIs de 12 milhões, então isso aumentou o resultado líquido do fundo, foi bem interessante, só que a distribuição do fundo continua a mesma, 54 centavos por cota. E uma coisa interessante, pessoal, é a reserva de contingência, como a gente falou lá para cima, o fundo teve um aumento expressivo aí no mês de abril na sua reserva de contingência. Então isso é interessante, né, ver que o fundo está preocupado com essa parte, mas de modo geral o fundo vem mantendo aí o seu resultado líquido, né, na faixa aí de 16, 17 milhões e vem distribuindo a mesma coisa aí, 54 centavos por cota. Então só para a gente poder resumir aqui, pessoal, para quem é cotista do BCFF11, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que não tem nada de errado com o fundo, não está acontecendo nada demais que justifique essas quedas. Aparentemente é um movimento normal de mercado, você pode ficar tranquilo. A má notícia, pessoal, é que a gente não sabe até quando o fundo vai continuar caindo e também fundos de fundos, já falei isso aqui no canal, vou repetir mais uma vez, são beta positivo, ou seja, quando o mercado está numa tendência de queda, os fundos de fundos tendem a cair mais que a média do mercado. E o inverso também é verdade. Quando o mercado está com uma tendência de alta, os fundos de fundos tendem a subir mais que a média do mercado. Só que a má notícia é que em um curto prazo eu não vejo aí uma melhora na cotação do BCFF11. Claro que no longo prazo a gente pode esperar sim um aumento na cotação. Mas no curto prazo, infelizmente, eu acredito que vai continuar, o fundo vai continuar andando de lado ou vai ter uma leve queda aí ao longo dos próximos meses e próximos anos. Pessoal, então no vídeo de hoje é isso. Comenta aqui para mim, BCFF11, qual a sua opinião sobre esse fundo imobiliário. Tem na carteira, não tem, quer comprar, não quer comprar? Deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, um abraço e até o próximo.